Leandro de Souza já está aqui comigo porque a gente vai falar sobre um decreto de emergência no Amapá por conta da alta de doenças causadas por fungos no cultivo da mandioca em terras indígenas do Oiapoque. E sobre o impacto no estado, produção da mandioca e da farinha, a gente vai conversar agora com o Clécio Luiz, que é governador do Amapá. Boa noite, muito bem-vindo, governador. Boa noite, governador. Boa noite, boa noite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Boa noite, Simone. Boa noite, Leandro. Prazer é todo nosso, viu, governador? Fungos identificados, então, em áreas de plantio de mandioca em terras indígenas. Eu e Leandro, a gente gostaria de saber de vocês, do Estado, né, governador, quais os impactos econômicos, então, no Estado, né, na agricultura familiar, com esse problema aí fitossanitário. A situação é grave, governador? Eu acho que o Leandro que travou um pouco. Eu acho que a gente teve Perdemos o sinal, mas a gente vai voltar. Enquanto a nossa produção, nossa coordenação tenta restabelecer o contato, eu e o Leandro, a gente vai comentar. Leandro, é uma situação que acredito que seja grave, né? Quando a gente fala desses fungos, dessas doenças aí atingindo a produção de mandioca lá no estado. É sempre um problema, lembrando que no norte, no nordeste também, o consumo, né, da mandioca faz parte da rotina das pessoas, é uma parte nutricional importante na mesa, tanto do nortista quanto do nordestino, do Brasil inteiro, né, sim, Simone? Mas a gente sabe que boa parte da base alimentar vem também aí da mandioca. Então, qualquer problema que venha a atingir um alimento tão essencial para aquelas populações ali, naturalmente tem reflexos significativos, tanto do ponto de vista econômico quanto nutricional, sim, e até mesmo de hábito das pessoas e cultural, né, Simone? É verdade, né, Leandro, que isso pode impactar, né, no consumo até da farinha que a gente estava falando, né? Exatamente. Por exemplo, a gente lembra que o Aldo Rebelo, que hoje é nosso colunista, que foi deputado, foi ministro, ele até apresentou um projeto para tornar a farinha de mandioca um elemento importante, um elemento não só importante, mas fundamental para a alimentação, para o uso dela na alimentação das famílias e também na alimentação escolar. Tamanha é a importância desse produto aí na alimentação brasileira. Olha só, voltamos então com o governador Clécio Luiz, governador do Amapá. Perdemos a conexão, mas está tudo ok agora. Governador, fala para a gente, é uma situação grave aí no estado por conta desse problema fitossanitário? Boa noite, Simone. Boa noite, Leandro. Sim, é gravíssimo. Vou tentar explicar aqui. Nós estamos aqui no Amapá. O Amapá é o estado mais setentrional, o estado mais ao norte do Brasil. É como se fosse um losango imperfeito, certo? Essas terras indígenas, são 5 terras indígenas, ficam bem ao norte. E elas vêm apresentando problemas, segundo a própria Embrapa, e os nossos órgãos do setor primário, há mais ou menos 10 anos. Estão ouvindo? Estamos lhe ouvindo, governador. Muito bem. Pode falar. Há aproximadamente 10 anos que esses problemas fitossanitários se apresentam. Alguns alertas foram emitidos, mas, enfim, não foi tomada nenhuma providência. E, infelizmente, agora o que nós estamos presenciando é um colapso na produção de mandioca nas terras indígenas do Oiapoque. São 5 terras, as terras do Vale do Rio Uaçá, do Rio Curipi, do Urucauá, da BR-156 e do Rio Oiapoque. Então, são áreas extensas, moram lá aproximadamente 12 mil indígenas que vivem da farinha, vivem da mandioca, né? Então, o que se apresenta agora são fungos e bactérias que, segundo os técnicos, estão de forma endêmica nos territórios. Esses fungos e bactérias, eles não permitem que a mandioca produza a raiz, produza o tubérculo. Aparentemente, a planta está boa, só quando vai arrancar não tem tubérculo. Se passar um pouquinho mais, ela começa a apresentar sintomas no caule e na folhagem. E aí, em janeiro deste ano, eu já participei, foi até uma das minhas atividades fora da capital, eu participei de uma assembleia dos povos indígenas lá no Oiapoque, na aldeia Coarri, e esse tema era um tema entre tantos. Só que me chamou a atenção
que ele estava muito recorrente, né? Essa preocupação. Eu chamei os técnicos, o chefe da Embrapa estava lá também por conta dessa pauta, e ele disse, olha, a questão é grave e nós estamos à beira de um colapso. Na verdade, já estamos em colapso. Não há produção de mandioca, ou se há, é residual nas terras indígenas do Oiapoque. O próprio chefe da Embrapa, o doutor Antônio Cláudio, que tem se dedicado muito a entender o que está acontecendo e procurar as soluções técnicas, disse, olha, é mais grave do que imaginava. Por quê? Nós temos aí alguns problemas que estão associados. O primeiro, obviamente, que é o problema fitossanitário, a presença forte, endêmica, desses fungos e bactérias que estrangularam, que colapsaram a produção de mandioca. O primeiro problema é esse. Esse problema vai ser atacado de forma técnica pelos técnicos da Embrapa, pelos técnicos da extensão rural, etc. O segundo problema decorrente desse é um problema de segurança alimentar, porque os indígenas e nós, amazônicos, todos temos na mandioca a nossa base alimentar. Da mandioca a gente come a farinha, o beiju, a tapioca, o tucupi, uma série de outros produtos, né? Então, os indígenas têm na mandioca a sua principal base de alimentação. Continuam me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Muito bem, governador. Pode continuar, estamos sim. Oi? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim, governador, pode continuar. Então, tem esse problema de segurança alimentar. Depois, nós temos um problema econômico, porque a mandioca também é o principal produto que é produzido, transformado em subprodutos e vendido, especialmente no município do Oiapoque. E o outro problema grave é o problema ambiental, uma vez que sem a farinha ou sem dinheiro para produzir, eles precisam caçar mais para transformar a caça em farinha. Eles estão comprando farinha no Oiapoque. Então, nós temos aí um problema fitossanitário, um problema de segurança alimentar, um problema econômico e um problema ambiental juntos. Por isso que nós decretamos hoje situação de emergência para que nessas várias áreas nós possamos atacar. Então, vamos lá. A questão fitossanitária está sendo resolvida pelos técnicos da agronomia. A questão econômica pelos nossos órgãos de apoio à economia, criando uma atenção especial para a cultura indígena. O problema de segurança alimentar se pensou inicialmente em cestas básicas. Depois, não, o problema não são os outros alimentos, o problema é a farinha. Então, nós estamos, através da Conab, eu já quero fazer um agradecimento aqui à Conab, comprando, através do PAA, mandioca aqui mesmo na região para enviar para que eles possam produzir a farinha de acordo com a sua cultura. Não só a farinha, mas os outros produtos derivados da mandioca. E o problema ambiental, a gente está lá entrando com técnicos para tentar mitigar o problema, uma vez que perdemos aí a conexão, né? Mas vamos continuar aqui nessa mesma linha que o governador está falando, uma situação gravíssima, não é, Leandro? A gente já estava abordando, né, sim, Simone? sim. A questão econômica, ela é importante porque é a base da alimentação. A questão cultural, e aí você já inclui também a questão nutricional, quer dizer, a segurança alimentar, porque é um produto base para o amazônida, para o nortista, também para o nordestino. É um alimento muito consumido no Brasil, mas sobretudo na região norte e nordeste do Brasil, sobretudo no norte do Brasil, porque efetivamente nas áreas indígenas, a gente sabe, isso faz parte do processo nutricional, já é calculado, inclusive, dentro desta avaliação que se faz, quando se estuda, por exemplo, o equilíbrio nutricional, se avalia, por exemplo, qual o impacto que aquele tipo de alimentação tem naquela comunidade, e aí o governador está falando, quer dizer, a gente tem este impacto que também é ambiental, porque não há dúvida, a terra indígena, o indígena não conseguiu extrair o alimento, ele vai à busca da caça dos animais, da proteína, e coloca em risco também o equilíbrio, né, Simone? É uma situação bem delicada, como o governador está. Agora, a minha dúvida, é uma pena que caiu, mas daqui a pouco a gente volta com ele. Com certeza a gente vai ter aqui o governador logo para falar sobre isso, em que medida a propagação dessa doença, ou desse fungo, ou dessa bactéria, ele se dá, quer dizer, qual a capacidade de expansão dessa... Vamos ver, né? Vamos ver, então, acho que a gente voltou a conexão aqui com o governador. O governador está
Estamos já com ele aqui no nosso telão. Governador, o senhor pode prosseguir aí, porque já estamos ao vivo aí com o AgroMais, 17 horas para todo o Brasil, com as suas explicações. Governador, o senhor falava das várias facetas dessa tragédia aí que está ocorrendo. O senhor falava aí desta questão nutricional, que é importante, que é uma questão cultural também do nortista, do nordestino, das populações indígenas. Também é uma questão que diz respeito ao meio ambiente, quer dizer, na medida em que os indígenas não conseguem extrair da terra o seu alimento, naturalmente eles vão buscar alimento de outra maneira, vão buscar a caça, evidentemente, e tem outras questões. Então, o senhor estava nos apontando aqui quais as medidas que estavam sendo tomadas. Eu acho que a gente perdeu de novo o governador nesse ponto. Está aqui ele de novo ainda. Sim. Governador, então eu queria que o senhor explicasse para a gente como que estão sendo tomadas essas medidas. O senhor falava a respeito da questão do combate fitossanitário, da atenção à assistência nutricional dos indígenas, com a oferta de farinha de mandioca também, medidas ambientais, mas queria que o senhor também comentasse conosco, ou complementasse a sua resposta, que quando ela foi interrompida, governador, sobre a expansão, a capacidade que esse fungo, que essa bactéria tem para chegar a outras regiões, a outras lavouras, por exemplo, de mandioca no estado, o que colocaria em risco não só a produção da mandioca em todo o estado, mas também até mesmo esse processo entrando o Brasil adentro, né? Isso, por isso que nós estamos preocupados e por isso nós estamos agindo com muita firmeza. Então, nos últimos meses, a gente tem ouvido muito as populações indígenas, os técnicos da área, para chegar a algumas conclusões preliminares, entabular alguns entendimentos, porque nenhuma ação nossa nas áreas indígenas pode ser feita sem que os indígenas digam qual a real necessidade, o que eles precisam que seja feito, entendeu? Existe um acordo que nós cumprimos fielmente, que é de qualquer ação, em qualquer área, que trate das populações indígenas, dos territórios indígenas, que nós ouçamos essas populações através de um negócio chamado protocolo de consultas. O protocolo de consultas é algo que não é burocratizado, ele pode ser feito de várias formas, mas ele é um método de, para cada ação que nós precisemos ou vamos fazer na área indígena, nas áreas indígenas, a gente antes submete as populações que vão ser afetadas, que vão ser alcançadas, cumpre um protocolo perguntando, consultando aquilo que eles querem. Eles querem realmente que a gente os ajude? E imaginando que se esse protocolo for bem respondido, se os indígenas quiserem mesmo a ajuda, a gente pressupõe aqui que outras áreas devem ser plantadas, né, Leandro? Adquiridas pelo Estado para plantar, dar continuidade a essa produtividade aí, essa produção de mandioca, porque uma vez que o governador falou, o governador Clécio falou que a área está afetada, é uma situação endêmica, uma situação que colapsou agora, enfim, aquela área já não serve mais, mas se nesse protocolo todo os indígenas falarem, ok, queremos a ajuda, né? Enfim, do que vai sair desse protocolo aí, outras áreas serão destinadas? O que o governador está dizendo é que os indígenas precisam, eles também se manifestarem em relação a essa questão, que está muito correto, né, Simone? Quer dizer, vem da demanda também dos indígenas a forma como você vai ajudá-los. Eu acho que essas medidas todas, buscando a atenção fitossanitária, a atenção nutricional, o combate a essas bactérias e vírus também, tudo isso, pena que ele não conseguiu complementar para a gente conseguir entender exatamente. Queria entender melhor que tipo de bactéria é essa, né? E você fez uma pergunta bem importante, não é? A gente está sem conexão, infelizmente a gente não vai conseguir voltar aqui, mas com certeza a gente pode voltar a esse assunto na semana que vem, né, Leandro? Que é um assunto muito importante. Mas que bactérias são essas? E você falou até uma coisa importante, será que elas podem atingir outros estados? E atrapalhar a produção da mandioca em outros estados também? Que, né, a produção fundamental aí para as comunidades? Pelo que o governador tem falado, a gente viu aí que há uma propagação, de modo que quando se negligenciou o ataque ou o combate,
aquilo se espalhou de maneira que se está comprometendo neste momento. Vamos rezar, vamos torcer para que as autoridades sanitárias resolvam essa situação e que ela não ingresse, já está provocando muitos prejuízos lá no estado para que não venha para outros estados, né, Com Simone? certeza. Leandro,